Mísseis para o Irã. Ajuda secreta aos contras. Contas secretas na Suíça e subornos a obscuros vendedores de armas. Alguns estudiosos dizem que o caso Irã-Contras foi mais complexo do que qualquer trama já inventada por Hollywood. As revelações da intriga internacional estarreceram os americanos comuns e os experientes congressistas também. Nada pareceu mais bizarro, entretanto, do que aquela autoridade iraniana mostrando uma Bíblia com capa de couro diante das câmeras. Quem poderia esquecer seu sorriso triunfante quando informou que a Bíblia tinha sido um presente do presidente Reagan? Está escrito, com George Vanderbilt, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o misticismo islâmico. A princípio, a Casa Branca disfarçou a jactância iraniana sobre aquela Bíblia, mas depois o porta-voz do presidente confirmou. De fato, em outubro de 1986, o presidente Reagan tinha mandado a Bíblia a eles como demonstração de boa vontade. E lá no Salão Oval, antes de assiná-la, o presidente escreveu o seguinte versículo do apóstolo Paulo, encontrado em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ora, o que o presidente quis dizer ao citar este versículo? Ele estava lembrando aos iranianos que todos nós, como descendentes de Abraão, somos juntos filhos de Deus. O presidente Reagan queria desesperadamente atingir o coração dos líderes iranianos devido à sua preocupação com nossos reféns. Os nossos líderes teriam agido de modo diferente se pudessem prever que a iniciativa do Irã iria sair errada, mas certamente devemos todos aplaudir o seu desejo de alcançar um entendimento entre muçulmanos, cristãos e judeus. Embora possa parecer difícil de acreditar, todas as três religiões têm como ancestral o mesmo Abraão. E cada grupo estava representado em Camp David durante aquelas discussões de paz em 1978. O líder egípcio Sadat era muçulmano. O primeiro-ministro israelense, primeiro-ministro Begin, era judeu, é claro, e o presidente americano Carter representava o cristianismo. De vez em quando, em Camp David, os líderes acabavam falando sobre religião entre eles. O presidente Carter, em seu livro O Sangue de Abraão, lembra que Sadat parecia especialmente ansioso pelo diálogo espiritual. Com frequência, o líder árabe mencionou seu plano de construir uma capela no Monte Sinai para que os fiéis dos três grupos religiosos pudessem cultuar juntos. Sadat expressou a alegria em que muçulmanos, judeus e cristãos partilhassem do mesmo sangue de Abraão. Mas Begin pareceu um tanto embaraçado com essa ideia. Foi o que Carter observou. Este é o monte do templo na antiga Jerusalém, o local do templo de Salomão, e agora o centro das religiões mais importantes do mundo. Este templo muçulmano é a conhecida Redoma da Rocha. Ora, todas as três religiões reivindicam o mesmo pai em Abraão, e muitas pessoas têm curiosidade sobre o islamismo, a crença dos muçulmanos. Talvez você se surpreenda ao saber que a tolerância religiosa para cristãos e judeus é de fato um dos princípios básicos do islamismo. Maomé, o pioneiro dos muçulmanos, defendia o direito de os cristãos e judeus crerem tranquilamente no que desejassem. É claro, pregar o evangelho em terras islâmicas sempre foi um tremendo desafio. Maomé nasceu no final do século VI na cidade de Meca, um importante centro de comércio da Arábia Ocidental, a qual atualmente chamamos de Arábia Saudita. Aos 20 anos, ele arrumou um emprego com uma viúva rica e em pouco tempo estavam casados. Por volta dos 40 anos, Maomé teve uma visão na qual ele creu que Deus o chamou para apresentar uma mensagem especial ao mundo. Seu movimento religioso foi levado pelas espadas dos árabes por todo o Oriente Médio e para a Europa. De fato, milhares de cristãos se tornaram muçulmanos da noite para o dia.
O islamismo se espalhou pelo norte até os Alpes, mantendo-se firme na Suíça até o século X. Na verdade, se os exércitos árabes não tivessem sido derrotados na Batalha de Tours por Charles Martel em 732, toda a Europa provavelmente teria se tornado muçulmana. Não é de admirar que a Igreja, nas trevas da Idade Média, temesse o islamismo quase tanto quanto nós, no século XX, tememos a guerra nuclear. Bem, existem quase 800 milhões de muçulmanos hoje em mais de 70 países, inclusive em todas as nações que cercam Israel. Muitos muçulmanos jamais saem de sua casa sem levar consigo suas escrituras, o Alcorão. Os muçulmanos adoram Alá como o único Deus e veneram Maomé como seu profeta. Eles se inclinam juntos em oração 5 vezes ao dia. Eles também jejuam entre o alvorecer e o pôr do sol durante 1 mês inteiro a cada ano e evitam o jogo, as bebidas e carne de porco. Sem dúvida, os muçulmanos levam a sua religião a sério. Na verdade, a palavra Islã quer dizer total submissão a Alá. Os muçulmanos veneram Abraão, que eles chamam de Ibrahim, como seu pai fundador, que deu o exemplo de obediência e dedicação irrestrita. O que os muçulmanos pensam de Jesus Cristo? Esta é a questão. Bem, eles o aceitam como um profeta e professor, mas não como o Filho de Deus e Salvador dos pecados. Assim como muitos devotos enganados ao redor do mundo, eles acreditam que podem se salvar por suas próprias boas obras. Bem, já que os muçulmanos rejeitam a Jesus como o Messias, será que têm o direito de se considerar o povo escolhido do céu? Por eles terem o sangue de Abraão, será que eles podem reivindicá-lo como seu pai espiritual? Perguntas bastante provocantes, você não acha? E quanto ao povo judeu, que também rejeitou Jesus como o Messias? Eles não o veneram como um profeta, como os muçulmanos fazem. Podem os israelenses hoje se considerar o povo escolhido de Deus através do sangue de Abraão, apesar de rejeitarem o sangue de Cristo? Muçulmanos, judeus e cristãos, todos honram o mesmo pai espiritual. Será que todos temos direitos iguais em relação a Abraão? Para saber isto, temos que voltar 4.000 anos no tempo e explorar as raízes da nossa religião. Eu estou aqui na velha Hebron, o lugar onde Abraão comprou um pedaço de terra para enterrar sua esposa. Aprendemos que o nome original de Abraão era Abrão e o nome de sua esposa era Sarai. Pela fé, Abrão e Sarai obedeceram ao chamado do Senhor, mudando-se de sua terra natal de lugar para lugar antes de finalmente se estabelecerem na terra prometida de Canaã. Bem, depois de muitos anos de espera por um filho, eles decidiram tomar o problema nas próprias mãos, fora da vontade de Deus. A própria Sarai teve a ideia. Por que não tomar sua criada Agar e ter um filho com ela? Abrão concordou. Agar deu a ele Ismael, que os muçulmanos honram como seu ancestral. Mas Deus se recusou a reconhecer o filho de Agar como o herdeiro da promessa feita a Abrão através de Sarai. Bem, 13 anos mais passaram após o nascimento de Ismael. Finalmente chegou o tempo do cumprimento da aliança. Isso foi na noite em que o Senhor chamou Abrão para fora de sua tenda e o mandou olhar para as estrelas no céu do deserto. Assim serão seus descendentes, Deus prometeu. Aí o Senhor disse a Abrão algo mais inesperado ainda. Ele disse: "E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto." O nome de Sarai Deus mudou para Sara, que quer dizer a mãe de muitas nações. Bem, foi preciso muita fé para Abraão e Sara aceitarem seus novos nomes. Como poderia um homem de 100 anos e sua esposa sem filhos de 90 anos se considerar desde já pai de muitas nações? Humanamente falando, a ideia era tola. Tão ridícula que Abraão caiu sobre o seu rosto e riu ali mesmo na presença de Deus. Imagine! Eventualmente, Abraão e Sara aceitaram a promessa de Deus e a sua fé foi contada como justiça. Note que Deus os havia declarado como pais, uma coisa que eles não eram. Uma coisa da qual eles se consideravam completamente indignos. Mas pela fé,
Eles aceitaram seus novos nomes, muito embora a maneira como Deus os havia chamado não representasse o que eles eram de fato. Através desta experiência de Abraão e Sara, podemos entender a fé exigida para a aliança. A fé salvadora envolve a aceitação da declaração de Deus de algo que não somos. Como vê, quando nos arrependemos e cremos, o Senhor nos considera perfeitos através do sangue de Cristo, apesar de sermos indignos e impuros. Mas note que a fé gerou fruto para Abraão e Sara. Em pouco tempo, Isaac nasceu, o filho milagroso da aliança. E assim como a fé operou milagres para Abraão e Sara, a fé em Cristo operará milagres e vidas serão transformadas hoje. Alcoólicos se tornarão sóbrios pela graça de Deus. Adúlteros se tornarão esposos dignos de confiança. Orgulhosos legalistas se tornarão crentes humildes e felizes. Portanto, agora temos o passado das 3 religiões: judaísmo, islamismo e cristianismo. Sabe, Deus estabeleceu sua aliança com Abraão através de Sara. Seu filho Isaac foi o filho da fé, através do qual a aliança foi cumprida. Ismael, o filho da carne, nasceu fora desta aliança de fé. No sentido mais verdadeiro, entretanto, Ismael não era filho de Abraão. Afinal, ele não nasceu de Abraão, mas de Abrão, 13 anos antes do nome do patriarca ter sido mudado na base da fé. Portanto, o islamismo, descendendo de Ismael, estava desqualificado da aliança de Abraão desde o princípio. E os muçulmanos hoje, a despeito de seus elevados princípios morais, ainda carecem do princípio da fé necessário ao cumprimento da aliança. Embora o islamismo ensine dedicação e entrega, ele rejeita o evangelho. A única esperança de os muçulmanos se tornarem verdadeiros filhos de Abraão é participando da sua fé, a fé no Messias, da aliança. Ora, e quanto ao povo judeu, podem reivindicar por direito Abraão como seu pai espiritual? Bem, esta pergunta surgiu nos dias de Cristo. Os fariseus não sentiam necessidade de Jesus, afirmando já terem garantido os favores de Deus como filhos de Abraão. Mas Jesus respondeu: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Evidentemente, ter o sangue de Abraão não é o bastante. O povo judeu tem que obedecer à aliança da fé, como Abraão fez. Mas o que o povo escolhido de Deus fez com o seu Messias? Infelizmente, os seus não o receberam. A nação de Israel crucificou seu Messias. Mas a misericórdia de Deus continuou. O Cristo ressurreto mandou seus apóstolos primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto foi porque a nação judaica ainda tinha 3 anos e meio de oportunidade pela frente. Você ainda se lembra da profecia de Daniel 9? Mas aqueles 490 anos de oportunidade para aceitar a aliança se expirariam em 34 depois de Cristo. O que Israel fez com seus últimos anos da graça? Bem, milhares de israelitas aceitaram individualmente a Jesus, mas a nação em si selou sua rejeição à aliança. Após apedrejar o mensageiro de Deus, Estevão, lançaram uma grande perseguição contra todos os que crescem em Jesus. Nesta altura, os apóstolos declararam: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Bem, Jesus tinha alertado os líderes judeus de que isso aconteceria. Mateus 24:43 diz: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. De modo que as promessas da aliança foram tiradas da nação de Israel e dadas à igreja cristã. É claro, o povo judeu ainda é bem-vindo a aceitar Jesus como um Messias. Milhares têm feito isso e multidões mais o farão, de acordo com a profecia bíblica. Mas a aliança de Abraão agora não pertence mais a uma nação em particular, mas aos crentes individuais de todas as procedências, judeus e não judeus, e isso é o que a palavra diz em Gálatas 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Todos aqueles que rejeitam a fé no Messias da aliança se desqualificam como filhos espirituais de Abraão. Eles são, na verdade, filhos da carne, filhos de Abrão, juntamente com Ismael. Temos que compartilhar da fé de Abraão, não do seu sangue, para sermos o povo da aliança hoje.
Agora, qual é a condição espiritual de Israel hoje? O ex-presidente Jimmy Carter fala de sua viagem a Israel em 1973, naquele fascinante livro que escreveu, O Sangue de Abraão. Ele diz que visitou vários kibbutzim, ou povoados judeus, perto do Mar da Galileia. Num sábado, ele foi até a sinagoga local, numa comunidade de algumas centenas de pessoas, e ficou chocado ao encontrar apenas 2 fiéis presentes. Mais tarde, quando os Carters visitaram a primeira-ministra Golda Meir, a conversa desviou para a religião. Carter comentou sobre a falta geral de interesse espiritual entre os israelenses. A primeira-ministra concordou com sua observação, mas disse que não estava preocupada por causa dos judeus ortodoxos existentes. Ela acrescentou sorrindo: se o senhor assistir a uma sessão do Knesset, é o parlamento israelense, o senhor os verá em ação e saberá que eles não perderam a fé. Bem, certamente os judeus ortodoxos de Israel hoje não perderam o seu zelo. Mas você chamaria isso de fé? Fé no Messias da Aliança? Sabe, se você alugar um carro e for com ele às partes ultra-ortodoxas de Jerusalém no sábado, pode ser perigoso para a sua saúde. Os moradores de lá têm o hábito de atirar pedras nos carros, cujos motoristas eles julguem estar quebrando o dia santo de Deus. E lembramos que 2000 anos atrás, zelosos guardadores do sábado, naquela mesma cidade, crucificaram Jesus pela mesma razão. Você sabe o que aconteceu. Jesus se proclamou o Senhor do sábado. Mateus 12, versículo 8, nos diz isso, mas a tradição religiosa havia colocado tantos fardos de exigências sobre o sábado que Cristo se achava em contínuo conflito sobre o modo como ele honrava o sábado. Esta disputa sobre o sábado terminou finalmente na cruz, quando Israel rejeitou seu Messias. Podemos tirar uma importante lição do erro fatal deles nisto: o zelo religioso não nos qualifica para a salvação. A moralidade sem a fé da aliança resulta em legalismo. Devemos concluir tristemente que pouca coisa mudou em Israel desde aquele dia em que Jesus chorou pela impenitente Jerusalém e pronunciou esta triste frase encontrada em Mateus 23, versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Muitos cristãos hoje apontam para a nação de Israel como um milagre divino. Eles pensam que vem a mão de Deus cumprindo sua aliança lá. Mas lembram-se do islamismo, a força religiosa que cresce mais rápido no mundo? Você ousaria dizer que a miraculosa ascensão do islamismo é a prova de uma bênção divina sobre os muçulmanos? Talvez devêssemos dar mais uma olhada na situação em Israel. Não é exatamente uma terra onde mana leite e mel. Paz e prosperidade são estranhas lá. Israel vem lutando com níveis de inflação de várias centenas por cento. E desde seu início em 1948, a nação tem sofrido um quase constante estado de guerra. Sem a ajuda maciça e contínua dos dólares americanos, Israel provavelmente não sobreviveria. Algo está claramente errado. Deus não luta pelos israelenses como ele fazia na época do Velho Testamento. Mais grave, entretanto, do que qualquer outra coisa em Israel é a atitude religiosa. Os convertidos a Cristo são tratados como traidores ou são até perseguidos. O governo desencoraja o evangelismo. Mas por alguma razão, os cristãos americanos não se preocupam muito com isso. Será que nos tornamos cegos pela política pró-Israel? Segundo o editor de Missões Evangélicas Trimestrais, é perigosamente possível estar tão enamorados pela terra de Israel e estar tão empolgados pela causa de Israel que podemos esquecer a desesperada cegueira espiritual que domina Israel hoje? Sim, quando muitos líderes de igreja americanos viajam para lá, eles mostram pouco interesse pelas condições espirituais de Israel. E eles ignoram ou mesmo evitam o grupinho de crentes que lutam aqui. Por quê? Porque, sem dúvida alguma, coisa está errada com o entendimento popular da profecia bíblica. De algum modo, temos que nos aperceber que a esperança de Israel hoje não é a exploração militar, não é reconstruir seu templo perdido para prepararmos para o duelo no Armagedon. A única esperança deles é o arrependimento, é a fé no Messias.
E a mesma salvação em Jesus Cristo está igualmente disponível aos muçulmanos, budistas, comunistas e aos demais, a todos nós, de fato. Oh, diga-me, amigo, você tomou sua decisão pessoal do lado do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador para segui-lo como seu Senhor? A paz de Cristo em seu coração mudará a sua vida. O mesmo poder da fé, da aliança que transformou Abraão e Sara, fará o milagre de lhe dar a vitória sobre o pecado. Conta-se a história de um novo cristão cuja fé na Bíblia estava sendo desafiada por seus antigos colegas de copo. Não acreditamos que Jesus transformou água em vinho, zombaram. Como é que você sabe se esse milagre realmente aconteceu? Bem, por um momento o novo crente pensou o que dizer. E aí disse em voz baixa: eu admito que não posso provar se Jesus transformou água em vinho 2000 anos atrás, mas eu posso lhes garantir isto. Na minha casa, ele transformou a minha caixa de cerveja em alimento e roupas para minha família. Louvado seja Deus, ele pode operar milagres em seu coração e em seu lar, através do poder do Senhor Jesus Cristo. Pecador outrora fui, porém, graça eu encontrei em Jesus. Deu-me francamente e vi assim quanta paz perdão produz. Há um novo nome lá na glória, e é o meu, assim o meu. Nível os anjos cantam essa história. O pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória, e é o meu, assim o meu, pois que fui perdoado e sou ao céu levado, lá morar eu vou. Pela graça salvo escrito está, que alegria ao ser me inundou. Tenho seu perdão e agora sei que seu sangue me lavou. Há um novo nome lá na glória, e é o meu, assim o meu. Nível os anjos cantam essa história. O pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória, e é o meu, assim o meu, pois que fui perdoado e sou ao céu levado, lá morar eu vou. Maravilhoso Deus! Obrigado pelo livro de Daniel. Quanta coisa que precisávamos saber está sendo focalizada. E, Senhor, mantém nossos olhos em direção de Jesus, teu Filho, como a nossa única esperança. Em nome dele nós oramos. Amém. E os convido para assistirem na próxima semana à Guerra Civil do Anticristo. Mas agora chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembrem-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.